Narciso Machado. De volta com o Jornal da Fã aqui pela Fã FM Aracaju, retransmitido pela Fã FM Carmópolis. Vamos começar agora a nossa retrospectiva política de 2018. Aqui ao nosso lado, o companheiro Josailton Lima, a companheira Rita Oliveira, a companheira Magna Santana. Vamos começar por Rita Oliveira. Rita, como é que você analisa, que fatos você destacaria de principais assim do ano de 2018, da política de 2018? Destacaria a derrota, a grande derrota da oposição em Sergipe este ano, né? Nas eleições de outubro, as grandes lideranças políticas da oposição, elas foram derrotadas. Cita aí o senador Valadares, né, que perdeu a eleição, não foi reeleito após 24 anos, após 50 anos de mandato na política, né, como governador, deputado federal, prefeito de Simão Dias e senador, só 3 mandatos de senador. Então, uma grande liderança da oposição em Sergipe, que foi derrotada junto com o seu filho, Valadares Filho, que já vinha há 3 mandatos, né, de deputado federal, disputou o governo e perdeu. Eu citaria a derrota também de André Moura, né, que se tornou um grande líder da oposição aqui em Sergipe e disputou o Senado e não foi vitorioso, para surpresa de muita gente, né, porque a gente dava como certo a eleição de André para o Senado. E eu citaria também o senador Eduardo Amorim, né, que perdeu o governo e perde o mandato de senador, e além de lideranças também que eram governo e foram para a oposição, como o PRB, de Heleno Silva e Johnny, que para mim foi um dos grandes derrotados nessa eleição, junto com os Valadares, que aí o PRB perdeu, né, perdeu um deputado federal, que Johnny Marcos, que não foi reeleito, depois que rompeu com o governo, né, e foi para a oposição na chapa de Eduardo Amorim. Então perdeu o Johnny, perdeu o Heleno, que deixou de ter mandato, mas tudo bem, e o Jairo, deputado estadual. O deputado estadual, quer dizer, o PRB tinha um deputado federal e um deputado estadual e ficou sem representatividade. Então, para mim, então, hoje, Sergipe está sem liderança da oposição. A gente não tem, ninguém sabe quem é o líder e ninguém sabe como é que vai ficar. Então, para mim, um grande marco em 2018 na política foi a derrota da oposição, dos maiores líderes da oposição. Todos os grandes líderes da oposição aqui foram derrotados nas eleições desse ano. Magna Santana, quais são os destaques que você traz para a gente, assim, o que é que você acha que foi fundamental nesse ano político de 2018? Eu acho que, seguindo esse raciocínio de Rita em relação a essas derrotas que surpreenderam a todos nós, já citados por ela, e eu destaco aí a eleição de Belivaldo. Uma figura conhecida na política, mas sempre, desde que quando ele deixou o parlamento, a Assembleia, que ele sempre foi também um político também destacado, mas depois que ele deixou... 4 anos de mandato, 4 legislação, né, de mandato, né? 16 anos de deputado. 16 anos como deputado, um deputado muito atuante. Muito atuante na oposição, né? De oposição, que é difícil. No PSB, né? Ligado a Valadares, chamado de CRIA até, né? Enfim, e a CRIA venceu a criatura. Isso. A criatura venceu a CRIA. A CRIA venceu a criatura, venceu a criatura, nessa eleição. Né? Aí passou a ser vice, teve aquelas tentativas nessa história e trajetória dele, de que seria uma figura a ser indicada para Tribunal de Contas, acabou não dando certo, sofreu algumas, né? As intercorrências que impediram, enfim, passou por toda essa trajetória, esse processo, muito mais ali de retaguarda. E, de repente, é o nome apontado para a disputa do governo do Estado. E lá embaixo nas pesquisas. E que chegavam até algumas chacotas, brincadeiras, charges, de que não decola. Mas ele não é avião para decolar. E um dizia isso e outro. E firme. Ontem conversava com Fábio Mitidieri, né, a liderança do PSD, ao qual ele agora está afiliado. Dizendo que foi uma aposta e um investimento grande e pesado de confiança nessa candidatura, e surpreende com esse número de votos. Verdade. Né? Eu destacaria também, nesse ano, a nível de política, pois não, Rita. Que esse ano 2 grandes lideranças foram aposentadas praticamente da política, né? Que é o ex-governador Jackson Barreto, quando não foi reeleito, e o próprio Valadares, né? João Albano, já da geração deles, Albano já se aposentou da política, né?
Sim. Já não concorre à eleição, o ex-governador João Alves, e tinha os dois, né, daquela geração, que é Jacques e Valadares, e praticamente eles foram aposentados na eleição deste ano. Eu destacaria também isso. Muito bem. Josailton Lima, quais os destaques que você traz desse ano político de 2018? Narciso, o ano de 2018 é marcado pelo signo da mudança radical e eu começo pela análise nacional. Quem entre nós aqui e os que nos ouvem imaginaria que em 2010, 2009, 2008, com o Brasil crescendo a taxa de 6%, 5% sob Luiz Inácio Lula da Silva, nós teríamos em Bolsonaro um presidente de república. Para mim, isso é o símbolo da mudança política do Brasil, do ano político do Brasil em 2018. Com Sergipe não referendando isso porque não o elegeu. Aqui o Haddad ganhou. Nós demos uma carta branca a um projeto político extremamente perigoso, que não se sabe aonde vai chegar, cujo gestor é marcado por uma desinformação política muito forte, por uma cultura de segregação de pessoas, de gentes e de relacionamentos estrangeiros. A diplomacia nossa já está parcialmente em frangalhos. E dentro desse contexto de mudança, eu faço o gancho para puxar Sergipe e dizer que no signo das mudanças que se passaram por aqui, que muito bem já foi posto aí pelas colegas, houve uma curiosidade. Eu diria que de todos os espantos das eleições, da eleição de Sergipe em 2018, não seria nem Alessandro Vieira o símbolo maior. Né? Eu acho que Alessandro se contextualiza, né, nessa coisa de ter sido uma espécie de espasmo político ao se sagrar eleito com 474 mil votos, mas nós tivemos umas 10 surpresas dentro do contexto sergipano que são dignos de um debate desse aqui. Eu diria, por exemplo, a não eleição de Adelso. Adelso tem 132 mil votos em 2014 e vem para 22 em 2018. Com 4 anos de diferença. Como bem falaram Rita e Magna, a não eleição de Valadares. Olha, toda análise política sergipana em 2018 carreava para a eleição de Valadares. E ele, de repente, termina em quinto lugar, atrás de Jackson, né? Ao Senado. Valadares, pai. O pai. Não, estou falando de Valadares, pai. A eleição de Rogério Carvalho, para mim, soou como uma surpresa. Há informação de que na véspera da eleição, sábado e domingo, sexta e sábado, ele se dava por derrotado e, no entanto, ele se sagra eleito. A não eleição do André Moura pode ser colocada dentro das surpresas do ano político de 2018. Ele resta em terceiro lugar, numa diferença de 30 mil votos atrás de Rogério, e pagou um preço alto da antipatia do governo Temer, né? Do Temer, que tinha rejeição de 97% da sociedade brasileira, né? Eu acho que esses são os pontos que nos levaram a ter um 2008 cheio de surpresa. Eu diria que a eleição de Belivaldo, pegando a análise aí no que diz Magna, é uma eleição também surpreendente. Porque surpreendente a começar pelos 9%, 10% que ele aparecia sempre na pesquisa, e surpreendente porque Belivaldo vem de uma estrutura, digamos assim, caudatária do PT, né? Ele sempre esteve ao lado de Deda, foi vice-governador de Deda em 2006, foi vice de Jacques, que também teve o apoio do PT em 2014 para se eleger, e, no entanto, ele passa ao largo dessa coisa. E aí eu costumo analisar, Narciso, que nisso há um mérito muito pessoal do Belivaldo, de fazer política. Ele chegou, como disse na propaganda, ele chegou querendo. E nós temos um déficit de pessoas que querem política em Sergipe. Nós tivemos, depois de João Alves, um ciclo muito paupérrimo de política. Nós todos idolatramos Marcelo Deda, mas Deda não gostava de ser um gestor, um executivo. Deda era um homem só para concluir, era um homem do legislativo. Jacques Barreto não tinha vontade de executivo.
Jacques Barreto era um cara levado por Gama e por Benedito. Belivaldo ganha a eleição no dia 7 de maio de 2018. No dia que ele dá um pé no traseiro de Almeida Lima e diz: você não me serve, você não serve à saúde pública estadual de Sergipe, você não serve ao povo sergipano. E ali ele disse: não, eu vim para ser. E não é aqui para nós, não é um populista. Nós tivemos populistas. Né? E ele ganhou a eleição na medida que ele disse: eu tenho vontade de governar. Aí as pessoas esqueceram que ele é governo, num governo difícil, as pessoas esqueceram que ele é petista. Pegando desse ponto, meu caro Josailton, e aí queria passar a palavra para as meninas também. A derrota de Jackson, ele já disse que se aposenta, que não disputa mais nenhum tipo de mandato. A derrota de Jackson se deve, vocês acham, pelos resultados ruins do governo ou pela mudança de comunicação que Belivaldo faz e quando Belivaldo diz, cheguei para resolver, automaticamente ele está dizendo que alguma coisa estava fora da ordem. Na minha análise, a derrota de Jackson se deve a 2 fatores. Pois não. Primeiro, a grande rejeição do servidor público com relação ao governo dele quando iniciou o parcelamento de salário. Quem é servidor público sofreu. Você receber uma parcela do salário dia 12 do mês subsequente e depois dia 22 do mês subsequente, aposentado receber dia 28, 30 do mês subsequente. Ou seja, trabalhar 2 meses para receber um. E aí você leva o quê? São cerca de 60 mil servidores. Você tem 4 pessoas em casa, cada um. Então, essas pessoas que sofreram com o salário atrasado, de pagar conta com juros, né? De ter dificuldades em pagar suas contas. Disso na economia, né? Isso contribuiu muito para a derrota de Jackson. Além do vídeo dele dizendo que se fosse candidato, que não votasse nele. É. Então, esses 2 fatores, para mim, foram cruciais para a derrota de Jackson Barreto. A impressão que eu tenho é de que se funcionário público elegesse governador em Sergipe, ninguém seria governador. Porque funcionário público sempre quer mais e governador sempre trata mal. Você acha que isso não foi preponderante? Não teve ninguém que maltratou mais servidor público em Sergipe do que João Alves Filho, foi governador 3 vezes. Eu acho que o que o derrubou Jackson foi a falta de apetite dele. Ele não tinha apetite. Tá certo, em parte a análise... Tem. Ele é guerreiro. Quem conhece Jackson... Jackson é um grande político. É um grande político, mas ele chegou ao final cansado. Eu acho que Jackson merecia ter sido senador, pelo histórico político dele. Mas ele chegou cansado, ele chegou fazendo piada com que você vê essa greve dos professores. Vejo com esses óculos. Aquilo foi marcando ele foi ficando blasé, e as pessoas foram tomando uma certa raiva dele. Agora, por que o servidor que elegeu Belivaldo não elegeu ele? Entendeu, Rita? A minha Porque ele era governador e foi no governo dele que houve o parcelamento de salário. Sim, Belivaldo ficou a marca com ele, então. Belivaldo passou a pagar 70% dos servidores. Mas Belivaldo veio no governo dele, Belivaldo era vice. Vamos só para ficar claro para o ouvinte, um fala de cada vez para que a gente possa ficar claro. Rita, então você acha que isso marcou a gestão dele? Marcou, houve uma rejeição muito grande e ele está, infelizmente, com a pecha de um péssimo gestor, de um péssimo governador. Né, como já tinha previsto o deputado Robson Viana, né? Não foi Robson Viana que chegou a falar isso? Que Jackson corria o risco de sair para a história logo no começo. Naquele momento que eles tiveram uma crise. Isso. Então, isso realmente aconteceu. Isso ficou na história. E eu acho que servidor não elege não, mas faltou voto. Os votos que faltaram para ele ser eleito senador não veio do servidor público. Mas faltou Agora, muito. O que disse Agora, o que disse Josailton em relação à questão dos professores, e mesmo não sendo assim o servidor que eu também, mas influencia, você não é determinante, mas ele influencia porque ele tem família e isso pesa. Mas Josailton falou da questão aí dos professores. E criou-se realmente como se fosse mesmo um inimigo. Os professores, não subestime muito essa capacidade que tem os professores e o sindicato Sintese nessa organização de estar ali, era nas inaugurações presentes, as manifestações, criticando o governo, cobrando piso, cobrando salário, enfim, cobrando um monte de coisas. A deputada Ana Lúcia, né, que tinha um peso importante, esse tipo de coisa eu acho que também acabou, de certa forma, influenciando. Né? Contribuir para faltar os votos para Jackson ser eleito. Jackson não tem característica de gestor. Jackson teve 170 mil votos, gente. Olha, ele ficou atrás de Rogério quase 100. Ele foi o 4º colocado, atrás de André Moura, de Rogério e de Alessandro. O que penalizou Jackson foi a falta de vontade. Não estou condenando Jackson como ente político. Jackson é um político fantástico.
E, aliás, você pode até vir com essa pergunta. Para mim, ele encerra a carreira aqui como encerra... Valadares disse que não vai abandonar o Brasil nem Sergipe, mas eu não os vejo disputando mais mandatos. Jacques, inclusive, já disse em pelas entrevista eu conosco que não eles disputará. Mas também. só para fechar esse Acredito, tema, eu acho que o que ejetou Jackson de uma forma estrondosa, não tão vergonhosa quanto a de Valadares, porque ele ficou ainda à frente de Valadares, foi esse ar blazer dele. Eu tô nem aí. E confiou demais na história pessoal dele e veio para cima achando que estava eleito. Teve um problema de comunicação dele, essa coisa de brigar com gente em cima da... Jackson foi para uma rua de Moita Bonita esculhambar com Bosco Costa 15 dias antes da eleição. Sim, do trio elétrico. Enquanto uns fazem jeito para agregar pessoas numa campanha, ele estava ejetando, chutando pessoas. Não é assim que ganha eleição. Então eu acho que ele pagou por um conjunto, Rita, de coisas. Não é que servidor não elege. Eu acho que servidor não elege, mas também não deselege. Entendeu? Mas ele pagou por um conjunto da obra dele. Passando para um outro ponto. 2018 deixa claro que a oposição sai sem, como Rita já destacou no início, sem um líder. Não tem. Quem é o líder da Como oposição? vocês acham que a oposição vai conseguir resolver esta situação? Posso começar? Fica à vontade. Eu acho que está difícil a oposição reunir seus cacos. Mas não existe governo sem oposição. Ela vai aparecer. A gente está fazendo uma análise sobre a quentura da hora e achando que Valadares Filho morreu porque perdeu a eleição e perdeu de forma vergonhosa. Né? Belivaldo ganha com 65 contra 30 e alguma coisa. Nunca mais a gente havia visto tanto voto no lombo de um sujeito só. Só havia isso na época de João Alves. A Deda ganhou com 70 mil, com 75, Jackson ganhou com 121. As eleições de Albano com Zé Eduardo perdeu para João em 2002 de 45 a 55. Agora foi de 65 a 37, alguma coisa dessa, né? Mas eu acho que vai acontecer. Existe uma nova direita surgindo aí, o Alessandro Vieira é o bom representativo mas dela. Mas eu não o vejo como líder da oposição, mas está surgindo. Existe o eu Milton. não vejo existe como líder da o oposição. Milton da querendo vir, essa vereadora que teve esses votos meio adoidados aí, Emília Correia, que eu não vejo também como grande liderança. São pessoas que não agregam, não. Eu acho não que são carismáticas. o André Moura não é um morto, vai querer ter a sua participação. Aí, né? O Valadares, que não quer, que eu suponho que não queira disputar mais mandato, mas vai querer dar pitaco pela própria tez dele de ser um homem ativo e autoritário, não é? É um velho coronel que não se deixa morrer de véspera. Ele vai querer estar aí ativo, até para proteger os filhos. Vai perder um parlamentar na Assembleia, que é o Luciano Pimentel, vai ficar com uma bancada pequena apenas com o sobrinho. Que não é do partido, né? Que não é do partido, mas que... É do grupo, mas do não é do partido, é do PTB. PTB. Mas sei lá, mas o senador vai querer somar. Eu acho que vai ter. Nós temos um cara na Assembleia que é muito bom, que é o Geórgio Passos, que pode querer se segurar na oposição. Belivaldo seguramente já está com a maioria na Assembleia. Vamos ouvir os nossos colegas. Desses nomes da oposição, quem vocês acham que tem condições de chamar todo mundo assim, olha, ou a gente se une, ou daqui a 4 anos vamos ser derrotados de novo? Desculpa, eu esqueci do Eduardo Amorim, que é um líder da oposição que está vivo, né? Ele me disse ontem que vai para a medicina, mas que continua na política. Muito bem. Rita. Eu ainda não estou vendo, mas eu creio, sim, que vai haver uma renovação, né, na política com a aposentadoria já de Jackson, de Valadares, de Albano, de João. Estão surgindo essas novas lideranças, nova geração, que é Valadares Filho, que é André Moura, que é o próprio Eduardo Amorim, mas eu não vejo Eduardo Amorim com Rita, me dê uma parte, por gentileza, Rita. O que Narciso... Deixa ela só concluir. O que Narciso está vendo, o que Narciso está querendo é que a gente aponte um líder sozinho que vai liderar a oposição. Deixa ela desenvolver. Né? Deixa ela desenvolver, para que a gente possa ouvir Magna Santana também. Traçar esse perfil, assim, que nesse momento eu não estou vendo ainda, porque... Todos foram derrotados, mas eu ainda vejo em André uma pessoa aguerrida, mas eu ainda acho que o líder da oposição pode vir de dentro do próprio da própria base política aliada do governador Belivaldo Chagas. Você acha que eu diria que poderia vir do coisa? PT. Eu vejo isso. Eu não sei, mas mais na frente eu vejo como um líder, não sei, eu acho, um líder da oposição mais na frente poderá ser Rogério Carvalho. Do próprio grupo de situação. Poderá ser Rogério Carvalho. Essa é a minha visão. Ontem eu ouvi alguma coisa em relação ao que está dizendo Rita. Enfim, um prenúncio, está muito cedo
Mas quando lá na frente for discutir, porque Belivaldo não vai mais para a reeleição. Não, já está né? certo que Então, Márcio não Macedo tem, é candidato aí- a prefeito. Isso já é um primeiro indício de rompimento, porque Sim, seria o candidato com- natural, seria Aham. Edivaldo Nogueira. Sim, né? a Seria reeleição, candidato à reeleição é. com o apoio de Belivaldo, do agrupamento seria, mas já um indício de que o PT vai ter candidato e o nome é Márcio, e que em 2022 vai ter candidato a governador e o nome é Rogério Carvalho. Isso já está E aí praticamente formatado. então, já cria um problema dentro do PT, porque o natural seria Eliane Aquino. Isso. O natural O próprio seria PT Eliane não Aquino. tem não vislumbra uma união interna. Se bem que no final sempre acabam Mas o se PT resolvendo, sempre mas foi a isso, né? disputa, Um saco a de disputa gato, não vai ser né? fácil ali, O né? PT sempre foi isso, um discutem, saco de gato. Brigam, depois Né? se entendem Se e tem. aí pronto, né? Mas vai ser um problema sério quando chegar. Você está na cadeira e na condição de vice. Em alguns momentos vai realmente governar, porque haverá afastamento, possivelmente, viagem e tudo mais. E você tendo a chance de ter uma mulher com condição de ser governadora desse estado e abrir mão, por que abrir mão para Rogério Carvalho? Até lá. E aí pode, né, criar realmente E alguns você vê que o alguns PT desses já está problemas. dando todos os indícios. Agora, Qual é o sim, de primeiro querer passo? voltar, Qual é o né? primeiro passo? O PT se acha o responsável pela vitória de Belivaldo. Ele acha que foi Haddad que alavancou, foi o nome de Eliane Aquino do PT que fez Belivaldo. Quando foi um conjunto, né? Foi um conjunto. Foi um conjunto. Então, mas eles, para se E o PSD fortalecer, para não, mostrar é. força, todos eles vêm dizendo isso. Que E o o PT foi PSD não aceita fundamental, isso. foi decisivo na eleição de Belivaldo, que estava lá atrás, que tinha 3%, 7% de intenção de voto. A reforma administrativa proposta por Belivaldo pode trazer para ele problemas no relacionamento com a Assembleia Legislativa? Eu ainda queria falar do assunto anterior, se você me permite, Narciso. A gente tem 3 Fábios na política sergipana que devem ser levados em conta. Tem um que já se declara pré-candidato ao governo, que é o Mitidieri. Tem o Fábio Henrique, que é uma geração nova. Tem o Fábio de Lagarto, o Reis, que é uma geração nova. E nós esquecemos aqui do prefeito Rogério Carvalho. Do prefeito Edivaldo Nogueira. Tá certo? Eu acho que isso que Rita fala tem pertinência. Não é que vai liderar as oposições, isso aí seria governistas dissidentes. Mas o Rogério tem um projeto de disputar o governo do Estado. Se Eliane vai pegar gás e gosto pela causa com uma condição de governadora de 8 meses, como Belivaldo pegou, aí outra questão. Porque Belivaldo seguramente deve ser candidato ao Senado. Eu acho que a reforma, Narciso, é uma reforma pertinente. Enxugar de 19 para 14 secretarias diz muita coisa. Houve lances na reforma de Belivaldo que eu achei muito pertinente, como o desmonte da Secretaria de Administração, tirando dela orçamento e planejamento e distribuindo essas duas áreas, o orçamento para a área de onde ele deveria estar, que é a Fazenda, e o planejamento para a Secretaria-Geral do Governo, que eu acho que a Secretaria-Geral do Governo, que fica na antessala do governador, ele vai cuidar disso. Eu acho que juntar cultura e esporte com a educação também é um modelo clássico que deu certo na vida inteira. Nós temos até hoje um ministério que é famoso com 3 letras, chamado MEC, que está lá, Ministério da Educação e Cultura. Não tem mais cultura no MEC, mas continua, porque deu certo. E me chama a atenção o desejo do governador Belivaldo em querer fazer da educação uma caixa de surpresa, uma caixa de significação da vida sergipana. Você teve ainda o fim de secretarias que estão dando problema, como a do meio ambiente, que eu acho que pode ser muito bem acostado ali, e tem outras atitudes dele na SECOM, de juntar a SECOM, de fazer uma comunicação na SECOM com todos os jornalistas que tem espalhado pelo Estado, batendo continência para o secretário de Estado. Hoje o secretário de Comunicação Social do Estado de Sergipe, Salles Neto, vive uma solidão terrível. Ele trabalha com umas 3 ou 4 pessoas e o resto ninguém dá satisfação para ele. O Mané é assessor de comunicação da cultura e não sabe quem é o secretário, não cumpre uma pauta parecida, linkada à Secretaria de Comunicação. Eu soube que numa estatística levantada por Salles tem 107 jornalistas trabalhando no governo de Sergipe. Isso é um exército que nenhuma redação no Brasil tem. Dá para fazer uma revolução. Belivaldo está atento a isso, disse: eu vou querer esse povo batendo continência para Salles, dando informação do que ele vai fazer
para aquela secretaria. Tem secretaria de Estado aí que o cara fala no nome do secretário e esquece que tem governador, Narciso. Desses 107, 60 não devem retornar. Não Já sei. a informação Eu não sei. divulgada Eu acho nas que últimas eu não horas. desejo isso para os meus colegas. Eu gostaria que os 107 retornassem, mas retornassem produzindo. Tem assessor de comunicação de secretarias importantes, Narciso, que vive o tempo inteiro no WhatsApp só fazendo propaganda de defesa de Lula. Você nunca viu uma defesa dele de Jackson ou de Belivaldo. Vamos ouvir as mulheres. Então isso, Com eu acho que nesse aspecto a reforma promete fazer. E outra coisa, o corte do telefone, o enxugamento de carros, isso também é significativo. O que é que vocês acham? A reforma administrativa pode trazer problemas para Belivaldo no relacionamento com a Lese? Eu não acredito nesse sentido, não. Porque todo mundo acaba depois se acomodando. Isso, às vezes, eu acredito que é sempre um começo. Pode ser o estilo de Belivaldo, como ele diz, meu estilo, eu tenho um estilo, e ele tem mostrado que tem um estilo realmente diferente, mas eu acho que ele tem uma grande capacidade de acomodar tudo isso e acalmar e manter esse perfil que ele tem de austeridade. Ele tem demonstrado isso. Acredito que vai ter, num primeiro momento, algumas insatisfações. Né? Ele enxugou e conseguiu reduzir secretarias, fundiu isso e aquilo, mas eu acho que ainda é um pouco cedo. Depois isso vai se acomodando. Acho que vai se acomodando. E principalmente se der resultado, que é isso que a população e a sociedade quer. Né? Acalmar. E eu soube que realmente não vai ser. Ele vai enfrentar, inclusive, até essas insatisfações daqueles que já estão se manifestando, que tem listinha de gente para colocar no governo, cargos comissionados, me parece. Já tem essas listinhas, sempre estiveram, porque afinal de contas, participei do governo e aí não vou ficar com nada, enfim. Mas isso eu acho que ele vai saber conduzir muito bem e agradar. Não sei se vai agradar 100%, não vai, porque ninguém agrada, mas eu acho que ele vai conseguir acomodar. Mas não acredito que, de repente, cause um conflito com a Assembleia. Não vejo muito por aí. Ou ainda também é um pouco cedo, porque a gente também precisa ver resultados. Porque muitas vezes eles anunciam reformas, anunciam enxugamento, e depois, no final, ninguém aparece com um relatório para dizer, conseguimos enxugar tanto com o corte do cafezinho, do papel, disso e daquilo. Você depois não vê o resultado. Ninguém apresenta para mostrar um transparência. Não vê depois disso. Quantos governos ao longo desse tempo... Quantos cortes foram anunciados? Né? Já. Até mesmo os cortes quando o Belivaldo assumiu. Não fez. Fez corte de enxugamento de CCs e depois voltou. Ele fez isso agora. Até Geórgio ficava o tempo todo questionando isso. Né? Enfim. Mas e o resultado disso, dessa economia? Se ela der certo e der resultado... O governo só vai resolver o problema da crise, que é real. A crise econômica do Estado é real, se mexer na Previdência. Todas as medidas são válidas, é um paliativo, mas não vai resolver o problema da crise econômica do Estado. Não é exonerando o número de assessores, de jornalistas que trabalham em assessoria, porque eu defendo, eu acho importante, eu acho que pelo menos um assessor tem que estar em cada órgão. Se você for procurar lá um órgão, não vai ter ninguém. Quem é que vai lhe levar para dar a informação? Você vai ter que ir na SECOM, para a SECOM ligar para o órgão, para saber quem é que vai falar. Acho que o assessor de imprensa ele é o elo entre o veículo de comunicação e o órgão que ele presta serviço. Há excessos em algumas secretarias. Tem secretarias com 30 assessores de imprensa, mas são grandes secretarias. Isso não justifica realmente. Eu acho que teria que se readequar a essa nova realidade, mas não acabar com as assessorias de imprensa e se criar um núcleo. Eu acho que pode ter problema até no dia a dia do funcionamento da secretaria, porque se você for lá pegar uma informação, querer uma entrevista com o secretário, com você tem que ir na SECOM pedir, SECOM, autoriza aí eu entrevistar o secretário fulano e tal, quando na própria secretaria tem um assessor lá que vai me encaminhar, lhe dar as informações. Olha, eu quero agradecer, a repercussão aqui nas redes sociais está muito grande, mas o tempo já nos espreme aqui, porque nós temos ainda a retrospectiva só para concluir, que eu acho que a única forma do governo resolver o problema da crise é um passo, essas medidas aí de economia, de redução de secretaria. Agora, para resolver
O problema da crise econômica tem que resolver a questão da previdência social. Isso é que está no gargalo. Urgente. Há um déficit de 1 bilhão. São 100 milhões por mês. 120 milhões por mês. Se não resolver isso, não tem jeito que dê jeito na crise econômica do Estado. Isso é só um paliativo. O celular, carro, a economia é mínima. É mínima. Não resolve o problema de crise do Estado. Eu queria 1 minuto para cada um e que vocês fizessem assim, olha, o grande desafio dos primeiros 90 dias de 2019, já que a gente já fez uma retrospectiva. É 100, é sempre 100, não reduza não 100, deixa agoniado o governador. São 3 meses, 10 meses, né, São 100, os 100 dias. Só 1 minuto para cada um. Eu já começo agradecendo por esse espaço que você abriu para mim, falar aqui em meu nome, em nome do portal JL Política. Eu gostaria de fazer só um registro negativo de 2018, que foi a capitulação do juiz Sérgio Moro, que tão dignamente prendeu Luiz Inácio Lula da Silva e tão indignamente deixou Aécio solto e depois capitulou e virou ministro de uma forma muito... É como se eu estivesse aqui conversando como jornalista e depois me juntasse a um bando de bandidos e fosse militar e esquecesse tudo que eu prego, que eu penso, que eu vejo e que falo. Acho que ele foi exemplar na aplicação da justiça, exemplar com essas falhas de prender justamente Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma farsa para o Brasil, e deixar a outra farsa, que é Aécio Neves, solto. Eu acho que os primeiros 100 dias tem que ser, amigo, de botar o Brasil no eixo, de botar Sergipe no eixo. Eu não creio em solução. Não tem solução para a Previdência, não tem solução para telefonezinho, para emprego de jornalista, para nada, se não tiver emprego geral neste país. Se não tiver crescimento econômico. Nós precisamos, nos primeiros 100 dias, dizer, vai ser possível crescer a 5% em 2019, vai ser possível crescer 6% em 2020, e aí retomar o país com cuidado, com zelo e sem espaço para corrupção. Se não houver corrupção, já é um remédio muito bom a remediar muita coisa. Rita Oliveira. O maior desafio, acho que em 2018, 2019, que está vindo aí, para o governo, né, ele tentar equilibrar as contas, porque vai ter dificuldade, a crise existe, a crise econômica existe. Não vejo perspectiva de melhora no governo Bolsonaro, torço para que ocorra, mas eu não vejo, a minha visão de Bolsonaro é uma pessoa um pouco desajustada e que idolatra, um Trump da vida, que usa boné, que bate continência para a segurança de Trump. Então eu não acredito num presidente desse que nós elegemos aí. Eu não vejo isso. Então eu acho que o maior desafio será esse, tentar resolver a crise econômica do país, que é real, e fruto da corrupção também, né? Porque o Brasil é um país rico, mas que vive de forma miserável, porque a cultura nossa brasileira é da corrupção. Então isso tem que ser revisto, isso realmente tem que acabar. E a gente já está vendo que está mudando, né? A gente já está vendo pessoas sendo presas. Quem imaginava, nos tempos de hoje, a gente vê um ex-presidente preso, um ex-presidente da Câmara Nacional preso, senadores, deputados, grandes empresários que são referência do maior PIB do país, né, sendo presos. Então, o Brasil está mudando. Né? Então, a gente tem que torcer para que essa linha continue e que abranja todos, e não só a uma minoria, né, mas não a todos seja realmente. Segmentado, né? Não seja segmentado, porque é o PT, porque é isso e aquilo. Então, vai ser acho que os 100 primeiros dias, tanto do governo federal quanto estadual, vai ser de muita dificuldade, e que tem que trabalhar realmente para ajustar e ver uma melhor forma de amenizar essa crise que está aí e que vai continuar. Magna Santana. Bom, eu concordo nessa... o desafio, mas eu acho que o desafio é até geral, né? E a expectativa é de que haja essa união, né, dos poderes nesse sentido, porque todos juntos com esse objetivo de que dê certo. E esse sentimento, pelo menos, está tomando conta do país. De alguma forma, toma conta do país. Né? Meio que de uma forma meio troncha, enfim, mas a gente torce para que isso dê certo. E no caso aqui local, essa união, que eu acho que essa capacidade que o governador Belivaldo tem, né, de diálogo, ele tem, e aí que ele possa contar com esses que surgiram, né, esse parlamento, né, em parte novo, enfim, mas que está com muita disposição, que pode ajudar o governo,
que pode ajudar o governo e que isso faça, que não seja do trabalhar contra, né, do quanto pior, melhor, não. Então, eu acho que esse é o desafio dele, continuar, de manter essa base aí aliada, trabalhando junto, para que realmente dê resultados. O combate à corrupção continuar, e a população tem um papel importante de continuar vigilante nessas urnas, nessas eleições, deu um resultado, mostrou muita coisa diferente, mandou muita gente para casa de uma forma ou de outra, enfim, um Ministério Público Federal atento, teve um trabalho que a gente não teve como enaltecer, que é o Nice Dantas, acho que merece um trabalho extraordinário, foi, né, e, enfim, da Polícia Federal aqui, é outro Polícia programa. Federal chegou revolucionando, né, precisa registrar isso. Exato. Nós nunca tivemos uma atuação em Sergipe da Polícia Federal como nesses últimos meses aqui em Sergipe. E que verdade. está sucateado, infelizmente, né? Você Sim. viu que eles saíram com uma matéria informando que está um déficit grande, né? De polícia federal no país, né? Exatamente. Meus caros, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Já há sugestões aqui de que a gente repita em 2019 outros momentos para fazermos avaliações. Vamos pensar como podemos fazer isso. Quero agradecer a todos vocês, Josailton Lima do JL Política, Rita Oliveira do Jornal do Dia, Magna Santana aqui da FAN FM. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Um feliz 2019 para todos. Feliz 2019 para todo mundo, gente. Para todo mundo.